nos inicia a Santa Missa em seu lar, segundo domingo da Quaresma. Transmite essa Santa Missa Rádio Luz FM, FM São Francisco Campo Grande, Rádio Êxodo de Piracicaba, Web TV, YouTube e Facebook. Intenções para a missa para Fátima Rodrigues e João Rodrigues, para toda a família Rodrigues. Nesta liturgia, somos convidados a escutar o que Jesus tem para nos dizer, com a palavra e a contemplar seu rosto luminoso na Eucaristia. Permanecendo firmes na fé no Senhor, nossa luz e salvação. Celebremos a Páscoa semanal que se realiza nas pessoas dispostas a transfigurar a realidade, promovendo o bem e a vida. Com alegria, recebamos o presidente da celebração cantando. Bom dia, saudações fraternas de paz e bem, neste segundo domingo da Quaresma. A você que nos escuta, que nos assiste através das redes sociais, através das ondas das rádios, YouTube, Facebook, o nosso muito bom dia. Estamos felizes que a Rádio Luz FM nos proporcionou agora a ampliação da transmissão da nossa Santa Missa. Mais 3 cidades
nos escuta através das ondas das rádios, aumentar a potência dos transmissores e nos ajudam na evangelização. Obrigado, doutor Arthur, mais uma vez, por essa força que o Senhor nos dá em levar a palavra de Deus aos lares. Segundo domingo da Quaresma, caminhando assim para a Páscoa do Senhor. Momento de conversão, momento de penitência, de oração e jejum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia em que celebramos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos nossos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados cantando. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo da novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, colocando no altar de Deus as nossas intenções, né? Fátima Rodrigues sempre está conosco, João Rodrigues, que também sempre está conosco, né? O oratório Nossa Senhora de Fátima. Também quero colocar no altar de Deus o Dinho, a Camila, quero colocar também o Fabrício, a Jennifer, o Léo, a Silene, que receberam o sacramento do matrimônio, e por cada um de nós em particular. Ó Deus, que nos mandaste ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificando o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Gênesis. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou:
assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça e disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu o sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco, confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor
viver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observar os que vivem de acordo com o exemplo que nos damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuar firme no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente vem-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens que estavam conversando com Jesus eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, estamos neste segundo domingo da Quaresma. Quaresma são os 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor. É o período em que nós devemos nos converter, fazer uma mudança de vida, fazer uma reflexão. E nesta liturgia de hoje, nós somos convidados a escutar o que Jesus tem para nos dizer com a sua palavra. Jesus se transfigura diante de Deus, diante dos seus discípulos. A primeira leitura que nós ouvimos, que foi tirada do livro do Gênesis, nos mostra com um casal de anciãos, Abraão, Sara, estéril e nômade. Deus faz uma aliança e lhe promete descendência e terra. Dois elementos importantes para quem necessita de mão de obra e de onde tirar o sustento para garantir a sobrevivência. Abraão crê no Senhor. O símbolo utilizado indica que os contraentes aceitam ser cortados ao meio e não cumprirem a palavra de Deus, ao contrário do ser humano, sempre fiel à aliança. Filhinhos caríssimos, a leitura narra assim um diálogo entre Deus e Abraão, ainda chamado de Abrão, ao contemplar a quantidade das estrelas no céu. Assim seria o número de seus descendentes. Abrão acredita, e é considerado justo, uma descendência numerosa era a maneira de manter viva a memória de alguém. Por isso que Deus garante a Abraão ser recordado como exemplo de fidelidade. E em seguida, Deus revela a sua identidade, recordando seus feitos passados. Fez Abraão sair de sua terra para conduzi-lo aonde ele se fixara. E o patriarca interroga sobre como saberia que iria possuir aquela terra. E o Senhor responde, pedindo a oferta de sacrifício, que prontamente é preparado. E a relação entre Deus e Abraão é de intimidade, confiança e de livre obediência. Por isso que é muito bom a gente ter confiança em alguém. Por isso que é bom a gente ter aquela intimidade. Por isso que é bom sermos obedientes. Isso vem lá do antepassado. A própria leitura diz: o que está escrito, está escrito.
A confiança, ela gera confiança. Então, filhos caríssimos, a passagem se conclui com a consumação do sacrifício de Abraão e com a aliança entre ele e Deus. Já a segunda leitura, o capítulo 3 da carta aos Filipenses, se caracteriza por uma crítica violenta contra os falsos mestres que pretendiam reintroduzir elementos do judaísmo na comunidade. E Paulo considerava aquilo, digamos, uma postura em atraso e propõe uma dinâmica nova do Evangelho, propõe uma mudança cuja força ele mesmo experimentou na vida. E esse trecho, mencionado da segunda leitura, conclui essa longa recomendação do apóstolo. Ele evoca o exemplo de compromisso, de fé e do modo de viver. Saulo, antes de sua conversão, ele perseguia os cristãos. E um dia a voz do Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cega diante daquela voz, um clarão aparece, ele cai do cavalo. Depois de algum tempo ele é levado e é curado e busca a verdadeira conversão de Saulo para Paulo. Então, meus irmãos, em contrapartida, outros se comportam como inimigos da cruz de Cristo. A cruz pode ser sinal de loucura para muitos, porque foi na cruz que o Cristo foi crucificado e foi morto, mas foi para a nossa salvação. Então ele apresenta nova realidade a qual se destina aos que crerem em Cristo. Há uma cidade celeste de onde se espera a vinda do Senhor, que transfigurará um corpo humilhado, um corpo chagado, em um corpo glorificado, a exemplo de Jesus. E Paulo comunica também o efeito da ressurreição de Cristo nas pessoas, pois acreditamos que conforme aconteceu com Jesus, também acontecerá conosco. E muitas vezes nós somos crucificados, muitas vezes nós somos massacrados, muitas vezes nós somos humilhados, muitas vezes nós entramos num beco sem saída, muitas vezes somos apunhalados pelas costas pela falsidade. Pessoas que estão aqui ao seu lado, convivem com você e na sua ausência são falsos, não são verdadeiros amigos. Assim aconteceu com Jesus também. Aquele que comia com ele no prato, que era Judas, foi um do traidor. Então, enfim, a passagem termina com um convite animado à perseverança na fé. Os destinatários daquele tempo se alentavam com a promessa de transfiguração, a anunciação por Paulo. E para o nosso tempo presente, a leitura indica essa realidade espiritual. A promessa de agir do Espírito de Deus em nós, até a plenitude, quando seremos semelhantes ao Cristo. Nós seremos tal como Ele é, e nós o veremos tal como Ele é. O Evangelho da Transfiguração, um pouco antes de tornar resolutamente o caminho para Jerusalém, Jesus se reúne com seus discípulos, como ele sempre fazia, e subiram até a montanha para rezar, e os prepara para os acontecimentos finais, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. E a cena se encontra nos outros dois sinóticos, em Marcos, e ganha detalhe próprio também no Evangelho de Lucas. Enquanto Marcos apresenta o episódio como uma manifestação do Messias oculto, e Mateus sugere Jesus como um novo Moisés, Lucas narra a transfiguração como uma experiência pessoal de oração de Jesus, na qual ele entende seu êxodo e a consumação da sua vida.
Anteriormente, Jesus ensinara a respeito das condições para segui-lo, né? São várias passagens. E os discípulos parecem precisar de uma confirmação divina. E 8 dias depois, ele sobe com Jesus para o monte para orar. Lá Jesus é transfigurado e suas vestes ganham aspectos transcendentes, brancos, resplandecentes como a neve. Moisés e Elias, precursores escatológicos, né? O que é escatologia? É que estuda a questão da vida e morte, a questão da morte. Então, eles apresentam essa versão escatológica. As Escrituras atestam o caminho de cruz que Jesus está assumindo. O assunto da conversa entre os três é o êxodo que se cumprirá em Jerusalém, como o povo atravessou o deserto para a terra prometida. Jesus atravessa a região da Galileia até Jerusalém, onde lá acontece a glorificação. E Jesus repete a história do povo de Israel. E Pedro, embora contemple a glória de Jesus, não entende o diálogo e pensa na festa dos tabernáculos, propondo 3 tendas. Contudo, uma nuvem, símbolo da presença de Deus entre o povo, aproxima-se dele e declara da mesma forma que no batismo que Jesus é o Filho amado de Deus. Os discípulos ouviram atentamente e compreenderam a nova fase que compreende o paradoxo da cruz. Então, a cena com tantas características fabulosas conclui-se com o silêncio. A experiência no monte não constitui uma fruição entusiástica, mas preparação para a dura realidade de compreensão. Então, como os discípulos e o povo de Israel na travessia do deserto, nós entramos nesse itinerário de glorificação também. Então, nossa quaresma que estamos vivendo vai ganhando assim um seguidor de Jesus. Então, vai ganhando sentido maior a cada domingo. Desta vez, a partir do êxodo de Jesus até Jerusalém, o qual clareia nosso êxodo até a eternidade. E em todo segundo domingo da quaresma, a liturgia nos convida para subir o monte da transfiguração e nos transfigurarmos, e nos mudarmos, e nos assim, reconhecer nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Todas as grandes personagens bíblicas, Moisés, Elias, fizeram sua experiência de monte, pois este lugar é de intimidade com Deus. Assim, nós podemos compreender esse monte também como lugar do encontro com o melhor de nós mesmos. O silêncio da presença de Deus propicia percebermos quem somos nós, porque nem nós mesmos nós nos conhecemos. Então, a transfiguração também é a descoberta do eu, do profundo, da própria realidade pessoal, do mistério divino que habita em nós. E logo nós podemos nos animar com um antigo sermão usado na liturgia das horas e lido na festa da transfiguração. Para lá corramos, cheios de ardor e de alegria. Entremos na nuvem misteriosa, semelhantes a Moisés e Elias, ou Tiago e João. Se tu também, como Pedro, arrebatado pela divina visão e aparição, transfigurado por esta linda transfiguração erguida do mundo, separado da terra, deixa a carne, abandona a criatura e converte-te para o Criador, a quem Pedro fora de si diz: Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Assim dizia o sermão de Atanásio Sinaíta, do século VII. Então, depois desse episódio da transfiguração, nós possamos assim abrir os nossos olhos, abrir os nossos lábios para a escuta, para a mudança, para o perdão, para a reconciliação e para o diálogo com os nossos irmãos, com as nossas irmãs necessitadas,
não sendo pessoas falsas, mas sendo pessoas verdadeiras, sendo nós mesmos. Porque não adianta nós falarmos uma coisa aqui e se arrependerem depois. Nós temos que levar adiante o nosso eu, de se transfigurar diante de Deus. Né? Jesus revela, mediante a transfiguração, a sua futura glória. E para o evangelista não há glória sem passar pela cruz. Então, todos nós passamos por problemas, por necessidades, por dificuldades. Ninguém ganha um prêmio sem se esforçar. Eu não posso ganhar um troféu sem fazer nada. Eu não posso ganhar uma competição se eu não competir. Assim é o que acontece com Jesus. Ele não pode ganhar a glória sem passar pela dor e pelo sofrimento. Então, a transfiguração é como uma antecipação do resultado da ressurreição de Cristo. E nós, a cada dia, é necessário ouvir a voz do Filho de Deus para transfigurar nossa vida e, consequentemente, transformar a realidade em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra do Senhor, façamos subir ao Pai nossas preces de filhos e filhas de Deus, dizendo: transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai, Senhor, a Igreja, para que todo tempo busque ser para a humanidade sinal da luz, da vossa luz e da vossa salvação. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai a situação do sem-teto e do sem-terra, para que os dons da moradia digna e da terra sejam postos a seu alcance como fruto do compromisso dos governos e da sociedade com a justiça social. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurar a dura realidade do povo trabalhador e desempregado, para que conquiste a dignidade própria dos vossos filhos e filhas. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai a cada um de nós que nos reunimos à cruz do vosso Filho, para que em tudo possamos refletir e fazer brilhar vossa imagem. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura
em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai com a vossa graça, para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família e comunidades eclesiais missionárias nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com a sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado do Espírito Senhor, que dá vida. Amém. A transfiguração de Jesus assegura a transfiguração de nosso corpo mortal em corpo glorioso. Realidade futura que a celebração da Eucaristia nos permite antever. Coloquemos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, cantando. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação. Que Cristo Jesus nos prometeu. Que Cristo Jesus nos prometeu. Como outrora nossos pais, conduziste a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminho te espera. Na esperança nós vivemos, pois não é uma quimera. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu. Que Cristo Jesus nos prometeu. Se nos falta tua luz, na penumbra andaremos, nossas vidas transformadas, por tua Páscoa nós queremos, e a morte, o mal e a dor, para sempre venceremos. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu. Que Cristo Jesus nos prometeu. A verdade que liberta, vem conduz ao justiceiro, o abismo do pecado é o nosso cativeiro, mas em tua palavra temos o refúgio verdadeiro. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu. Que Cristo Jesus nos prometeu. Eis que estamos nesses dias de provar-nos teu perdão, nossas culpas tu apagas e nos tiras da prisão. Teu amor nós cantaremos em eterna gratidão. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu. Que Cristo Jesus nos prometeu.
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos aqui na terra, cantando a uma só voz. Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o meu bispo Lucas, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos pais. Coloco aqui Alice e Guilherme, coloco o Padre Nelson, coloco o Dom Simplício, coloco o Rinaldo, Ícaro Nunes, Kaique, tantos os nossos irmãos que essa Covid o levou, que essas catástrofes das enchentes o levaram, que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por eles dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos.
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão, chegou o momento da comunhão. Deus se faz presente no partir do pão. Ele se transfigura para nós. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Nessa transfiguração do Senhor, sinta a presença de Jesus em tua vida. No vento que passa, na sombra, no trovão, no cantar do pássaro, Deus está presente. E nós participaremos do banquete do Senhor cantando. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sois tão belo, mais belo que os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Saí para a luta num carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele
se esqueça. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhemos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. Muito obrigado, agradeço às rádios, à Web TV, a cada um de vocês que nos assiste, né? A família Tavares, que eu esqueço de falar, que foi a Camila Tavares, a Mari, sempre estão nos assistindo também. A Miriam, lá em Fortaleza, né, Miriam? Também nos assiste. Gente, a cada um em particular, eu quero avisar que na quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a Via Sacra. Quarta-feira, 19 horas, 7 da noite, teremos a Via Sacra. Gente, nós estamos com o projeto, né, esse projeto de evangelização. Também nós temos uns gastos, nós temos custos para que a missa seja transmitida. Não é só colocar a câmera, o celular ali e filmar, não. Então, sejam generosos, faça sua oferta, né, através do Pix, né, seja lá o que for. A sua contribuição sempre será bem-vinda. Tá? Precisamos comprar material litúrgico, né, velas, toalhas para altar, ornamentação. Tudo isso é um custo, é gasto. Está chegando a Páscoa, vamos fazer vamos fazer a solenidade pascal bonita, Semana Santa. Então, nos ajude, colabore. Não é para mim, é para as despesas da liturgia e também para a manutenção da capela, e também tem os nossos patrocinadores, né? A gente também tem que pagar para que seja transmitido, né? Tem naquela quantiazinha X. Então, nos ajude, faça a sua oferta. Não vai fazer falta. Deus dá em dobro quando se dá com alegria. Então, faça seu Pix. Fazendo o Pix, está colaborando com a manutenção da Capela de Fátima. O Pix a chave Pix é celebrantivando@gmail.com. Esta é a chave Pix, é o meu e-mail, celebrantivando@gmail.com. Faça sua doação, colabore. Deus dá em dobro com alegria aquele que doa com alegria. Gente, eu ando meio cansado, né? Eu estive doente esses dias. Hoje nós não teremos a missa do dia 13, que seria agora meio-dia. Teremos somente o ofício e a consagração, tá bom? Então, logo mais ao meio-dia, será transmitido também pela rádio e pela TV, somente o ofício de Nossa Senhora e a consagração, tá bom? 13 de abril nós teremos a nossa missa em honra a Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado a você que nos assistiu, que rezou conosco neste segundo domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês um bom dia, até daqui a pouco no ofício. Tenham um início de semana de muita paz, de bênçãos, projetos, realizações e alegria. E que o Senhor seja sempre a vossa força. Graças a Deus. Missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, o diálogo com a cultura,
sentidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado